Especialistas em marketing há 40 anos, Ries e Traut identificam neste livro as regras definidas e consagradas que governam o mundo do marketing. Com irreverência, mas com muita seriedade, os autores mostram campanhas de marketing bem e mal sucedidas, mostram razões por que empresas tornaram-se líderes e outras falharam drasticamente, e principalmente porque certas leis consagradas por eles são e serão pontos de referências importantes nas decisões e planejamento de trabalho. Leitura obrigatória para profissionais dedicados aos negócios, que desejam aprender, com os erros dos outros, a elaborar estratégias, à prova de bala para alcançar o sucesso. Apresentação. Com a mesma irreverência e provocação das 3 vezes anteriores em que frequentaram a coleção Eficácia Empresarial, Marketing de Guerra e Horsense, Al Ries e Jacques Traut retornam para um novo e memorável sucesso em suas carreiras de bem-sucedidos autores de marketing. Desta vez, coletaram, organizaram e formataram 22 ensinamentos a partir das melhores práticas do marketing nos últimos 40 anos, e agora apresentam o que decidiram batizar como as 22 consagradas leis do marketing. Dentre as 22, que no meu entendimento é definitiva e fatal, a mais consagrada é a lei da percepção. O marketing não é uma batalha de produtos. O marketing é uma batalha de percepções. Quem não entender e praticar essa lei, por melhor que recorra ao ferramental de marketing, certamente vai quebrar a cara e jogar tempo e dinheiro no lixo. Livro para ler de um único fôlego e ter sempre à mão para novas leituras, consultas e reflexões. As 22 consagradas leis do marketing oferece uma oportunidade singular para você, empresário moderno ou marqueteiro, de verdade, submeter toda a sua experiência e aprendizado a um salutar processo de coragem, purificação e enriquecimento. Agora, respire fundo e mergulhe. Francisco Alberto Madia de Souza. E introdução. Bilhões de dólares foram desperdiçados em programas de marketing sem possibilidades de dar certo, por mais inteligentes ou magníficos que fossem. Ou por maiores que fossem os orçamentos. Muitos gerentes presumem que um programa de marketing LNG bem planejado, bem executado e bem financiado tem de funcionar. Não necessariamente. E só precisamos olhar para a Sears Roebuck, a IBM e a General Motors para encontrar exemplos. Talvez as ferramentas e as técnicas usadas na Sears Roebuck fossem corretas, até mesmo espetaculares. E os gerentes que dirigiram os programas da GM talvez fossem os melhores e mais astutos. Com certeza, os melhores e mais sagazes profissionais sempre foram atraídos para as melhores e maiores empresas como a CM e a IBM. Mas os programas em si baseavam-se em suposições inválidas. Perguntaram a John Kenneth Galbraith que percepção, a seu ver, os Estados Unidos tinham das corporações gigantes do país. Respondeu que os americanos costumavam temer o poder empresarial. Hoje em dia, eles temem a incompetência empresarial. Atualmente, todas as empresas estão em apuros, em especial as grandes empresas. A General Motors é um bom exemplo. Durante toda a última década, pagou um preço excessivo por destruir a identidade de suas marcas. Atribuiu-lhes preços iguais, além de fazer todas se parecerem. Suas ações caíram 10 pontos, o que significa 10 bilhões anuais em vendas. O problema não era de concorrência, embora esta tivesse aumentado. Não era de qualidade, embora a GM obviamente não estivesse entregando qualidade excelente. Era, com certeza, um problema de marketing. Hoje, quando a empresa comete um erro, logo fica a ver navios, enquanto a concorrência foge com seus negócios. Para retomá-los, precisa esperar até que os outros cometam erros e, então, planejar como aproveitar a situação. Então, como evitar, antes de mais nada, cometer erros? A resposta é assegurar que os programas estejam em sintonia com as leis de marketing. Embora tenhamos definido nossas ideias e conceitos sob a divisa do marketing, eles são úteis independente do cargo ocupado na empresa. E independente do produto ou serviço que a empresa esteja vendendo. Quais são essas leis de marketing? E quem as trouxe do Monte Sinai em um conjunto de tábuas de pedra?
Este livro descreve as leis consagradas do marketing em pormenores. Porém, a pergunta básica é: quem as define? Como dois sujeitos de Connecticut descobriram o que milhares de outros não notaram? Afinal de contas, existem muitos profissionais e acadêmicos de marketing experientes. Por que não perceberam o que consideramos óbvio? A resposta é simples. Até onde sabemos, quase ninguém está disposto a admitir que existem leis de marketing. Com certeza, nenhuma que seja imutável. Talvez faça parte da natureza humana não admitir que há coisas que não podemos fazer. É certo que a maioria dos marqueteiros acredita que tudo é execuível se formos bastante fortes, criativos ou determinados. Principalmente se estivermos dispostos a gastar bastante dinheiro. Depois que abrimos a mente para a possibilidade de que existam leis de marketing, é fácil ver quais são. Na verdade, são óbvias. Existem leis da natureza, assim porque não deveriam existir leis de marketing. Podemos construir um avião de ótima aparência, mas ele não vai levantar voo se não obedecer às leis da física, em especial a lei da gravidade. Podemos construir uma obra-prima arquitetônica em uma duna de areia, mas o primeiro vendaval abalará nossa criação. Há mais de 25 anos vimos estudando o que dá e o que não dá certo no marketing. Descobrimos que os programas que funcionam quase sempre estão em sintonia com alguma força fundamental do mercado. E é possível organizar um brilhante programa de marketing e ser derrubado por uma das leis consagradas, se não se souber o que elas são. Em nossos livros, artigos, palestras e vídeos analisamos com pormenores os princípios de marketing. Desenvolvemos modelos estratégicos do processo de marketing, inclusive um modelo físico da mente humana que ajudamos a popularizar sob o conceito de posicionamento. Também desenvolvemos um modelo militar do mercado que designa empresas e marcas a estilos de guerra de marketing defensivos, ofensivos, de flanqueadores ou guerrilheiros. Depois de anos trabalhando nos princípios e problemas de marketing, filtramos nossas descobertas nas leis básicas que regulam o sucesso ou o fracasso no mercado. Chamamos esses princípios de leis consagradas do marketing, e há 22 delas. Quem as transgride, o faz por sua conta e risco. 1. A lei da liderança. É melhor ser o primeiro do que ser o melhor. Já que o marketing é uma batalha de percepções, talvez você se pergunte: o que fazer para melhorar a percepção de meu produto? Essa linha de pensamento é falha. Presume que a questão básica no marketing é melhorar a percepção. É uma tarefa difícil porque é quase impossível mudar uma decisão depois de tomada. Veja o capítulo 3, A Lei da Mente. A questão básica no marketing é criar uma categoria em que se possa ser o primeiro. É a lei da liderança. É melhor ser o primeiro do que ser o melhor. É muito mais fácil penetrar na mente primeiro do que tentar convencer alguém a mudar para um produto melhor do que aquele que penetrou primeiro na mente. Para demonstrar a lei da liderança, faça a si mesmo duas perguntas. Qual é o nome da primeira pessoa a atravessar o Atlântico em voo solo? Charles Lindbergh, certo? 2. Qual é o nome da segunda pessoa a atravessar o Atlântico em voo solo? Não é tão fácil responder, é. A segunda pessoa a atravessar o Atlântico em voo solo foi Bert Hinkler. Bert era melhor piloto do que Charlie. Voou mais depressa e consumiu menos combustível. Contudo, quem já ouviu falar em Bert Hinkler? Saiu de casa e sua mulher nunca mais soube dele. Apesar da evidente superioridade do método de Lindbergh, a maioria das empresas segue o caminho de Bert Hinkler. Esperam surgir um mercado, depois avançam nele com um produto melhor, quase sempre ligado ao nome da empresa. No ambiente competitivo moderno, um produto, seguidor, com um nome de extensão de linha tem pouca possibilidade de se tornar uma grande marca lucrativa. Capítulo 12, A Lei da Extensão de Linha. Quase sempre a marca dominante em qualquer categoria é a primeira marca a ocupar a mente dos consumidores. Hertz na locação de carros. IBM em computadores. Coca-Cola em refrigerantes.
Depois da Segunda Grande Guerra, Heineken foi a primeira cerveja importada a tornar-se conhecida nos Estados Unidos. Assim, 4 décadas mais tarde, qual é a cerveja importada número 1? A mais gostosa? Ou a Heineken? Nos Estados Unidos, são vendidas 425 marcas de cerveja importada. Com certeza, uma dessas marcas deve ser mais gostosa que a Heineken, mas que importa é isso. A Heineken continua sendo a cerveja importada número 1 com 30% do mercado. A primeira cerveja leve nacional no EUA foi a Miller Lite. Atualmente, qual é a cerveja leve que mais vende naquele país? A mais gostosa? Ou a que ocupa o primeiro lugar na mente das pessoas? Nem todo primeiro produto alcança o sucesso. É importante ter senso de oportunidade. Às vezes, o primeiro chega tarde demais. USA Today é o primeiro jornal de âmbito nacional no EUA, mas é improvável que chegue a fazer sucesso. Já perdeu 800 milhões de dólares e nunca teve um ano lucrativo. Na era da televisão talvez seja tarde demais para um jornal de âmbito nacional no EUA. Alguns primeiros não passam de ideias ruins que nunca darão em nada. É provável que Frost Paws, o primeiro sorvete para cães, alcance sucesso. Os cães adoram, mas não são eles que compram o sorvete. São os proprietários e estes acham que os cães não precisam de um sorvete especial. Devem contentar-se lambendo os pratos. A lei da liderança aplica-se a todos os produtos, todas as marcas, todas as categorias. Qual é o nome da primeira universidade fundada no EUA? Digamos que você não saiba a resposta a essa pergunta. Pode ter um bom palpite substituindo primeira por principal. Qual o nome da principal faculdade do EUA? Com certeza, quase todo mundo responderia Harvard, que é também o nome da primeira universidade fundada no EUA. Qual é o nome da segunda universidade fundada no EUA? A College of William and Mary, apenas um pouquinho mais conhecida do Bert Hinkler. Não há produtos mais semelhantes do que pessoas gêmeas. No entanto, os gêmeos reclamam com frequência que o primeiro dos gêmeos que alguém conhece fica sendo seu favorito, mesmo que mais tarde essa pessoa venha a conhecer o outro gêmeo. As pessoas tendem a apegar-se ao que possuem. Se você encontrar alguém um pouco melhor que seu cônjuge, na verdade não vale a pena fazer a troca. Pesa na balança ter de pagar os honorários dos advogados e dividir a casa e os filhos. A lei da liderança também se aplica a revistas. É por isso que a Time está à frente da Newsweek, a People à frente da Us e a Playboy à frente da Penthouse. Veja a TV Guide, por exemplo. No início da década de 1950, a então poderosa Curtis Publishing Company tentou pôr em campo uma revista de matérias sobre a televisão para fazer concorrência à novata TV Guide. Embora a TV Guide tivesse apenas um início modesto e apesar da força impressionante da Curtis, a publicação desta última na verdade nunca decolou. A TV Guide apropriou-se antecipadamente do campo. A lei da liderança aplica-se a categorias sólidas como automóveis e computadores da mesma forma que a categorias flexíveis como universidades e cerveja. O Jeep foi o primeiro dos veículos de 4 rodas para estradas não pavimentadas. A Acura foi a primeira em carros de luxo japoneses. A IBM foi a primeira em computadores de grande porte. A Sun foi a primeira em terminais inteligentes ligados a uma rede de processamento de dados. Jeep, Acura, IBM e Sun são todas marcas principais. O primeiro minifurgão foi fabricado pela Chrysler, que hoje tem 10% do mercado de carros e 50% do mercado de minifurgões. A essência do marketing de carros é fazer os melhores ou chegar primeiro ao mercado. A primeira impressora a laser de mesa foi apresentada por uma empresa de computadores, a Hewlett-Packard. Hoje, a HP tem 5% do mercado de computadores pessoais e 45% do mercado de impressoras a laser. A Gillette foi a primeira em aparelhos de barbear. A Tide foi a primeira em detergentes para lavar roupas. A Reis foi a primeira em modems de computadores. Todas líderes.
Uma das razões pelas quais a primeira marca tende a manter a liderança é o nome tornar-se genérico. A Xerox, a primeira copiadora, passou a dar nome a todas as copiadoras. As pessoas postam-se diante de uma Ricoh, uma Sharp ou uma Kodak e dizem: como faço para tirar uma Xerox? Pedem Kleenex, no Brasil, papel e quando na caixa está escrito Scott. Oferecem-nos uma Coca, quando só tem Pepsi-Cola. Quantas pessoas pedem fita adesiva, em vez de Scott, no Brasil, Durex? Não muitas. Todo o mundo usa os nomes das marcas, quando estes se tornam genéricos. Band-Aids, Fiberglass, Formica, Gore-Tex, Gelo, Crazy Glue, Q-Tips, Saran Wrap e Velcro, para citar só alguns. Algumas pessoas fazem todo o possível para tornar genérico um nome de marca. FedEx este pacote para o litoral, envie este pacote pela Federal Express, a principal transportadora americana. Se estiver apresentando a primeira marca em uma nova categoria, sempre procure escolher um nome que possa ser usado de forma genérica. Os advogados aconselham o contrário, mas que sabem eles sobre as leis de marketing? Não só em geral a primeira marca torna-se líder, como também a ordem das vendas das marcas de segmento é a mesma de seus lançamentos. O melhor exemplo é o Ibuprofen, agente anti-inflamatório. O Advil foi a primeira marca a entrar no mercado, o Nuprin, a segunda e o Medipren, a terceira. Essa é a ordem exata da preferência que gozam agora. O Advil tem 64% do mercado de Ibuprofen, o Nutrim tem 20% e o Medipren tem 8%. A quarta marca a entrar no mercado foi o Motrin IB. Embora tendo o poderoso nome de receita para o Ibuprofen, a participação do Motrin no mercado é ainda menor do que a do Medipren. Lembre-se de que o Advil foi apresentado com a característica de ser o mesmo que o Motrin. Observe também a substituição genérica. Os consumidores usam Advil como nome genérico. É raro usarem a palavra Ibuprofen, anti-inflamatório. Até os médicos dizem aos pacientes: tome 2 Advil e me telefone pela manhã. Considere ainda o Tilenol, a primeira marca de acetaminofenol. O Tilenol está tão à frente da marca número 2, que é difícil determinar quem é o número 2. Se o segredo do sucesso é chegar à mente primeiro, em que estratégias empenham-se muitas empresas? A do produto melhor. O assunto mais recente e mais quente no campo da administração comercial chama-se benchmarking, ou ponto de referência. Considerada a máxima estratégia competitiva, o benchmarking é o processo de avaliar e comparar os produtos da empresa com os melhores do ramo. É elemento essencial em um processo às vezes chamado de administração da qualidade total. Infelizmente, o benchmarking não funciona. Independente da realidade, as pessoas percebem o primeiro produto a penetrar-lhes na mente como sendo superior. O marketing é uma batalha de percepções, não de produtos. Qual é o nome da primeira marca de aspirina? A primeira marca de acetaminofenol. Dica: substitua primeira por principal, e terá as respostas a essas perguntas. Charles SCHAWB autoproclama-se a maior corretora de descontos dos Estados Unidos. Surpreende o fato de o Charles Lindbergh dos negócios de corretagem de descontos ser Charles SCHAWB. Neil Armstrong foi a primeira pessoa a pisar na Lua. Quem foi a segunda? Roger Bannister foi a primeira pessoa a correr 2 km em 4 minutos. Quem foi a segunda? George Washington foi o primeiro presidente dos EUA. Quem foi o segundo? Thomas foi a primeira marca de muffins. Qual foi a segunda? Gatorade foi a primeira bebida esportiva. Qual foi a segunda? Se você é o segundo na mente das pessoas, estará fadado a definhar para sempre com Buzz Aldrin, John Land, John Adams e alguma marca desconhecida de muffins. Não necessariamente. Por sorte, existem outras leis. 2. A lei da CATEGORA. Se não puder ser o primeiro em uma categoria, estabeleça uma nova categoria em que seja o primeiro. Qual é o nome da terceira pessoa a atravessar o Oceano Atlântico em voo solo?
Se você não sabia que Bert Hinkler foi a segunda pessoa a voar sobre o Atlântico, talvez imagine não ter a menor possibilidade de saber o nome da terceira pessoa. Mas tem. A terceira pessoa foi Amelia Earhart. Ora, é Amélia conhecida como a terceira pessoa a atravessar o Oceano Atlântico em voo solo, ou como a primeira mulher a fazê-lo. Importante princípio de marketing: se não puder ser o primeiro em uma categoria, estabeleça uma nova categoria em que seja o primeiro. Depois que a Heineken alcançou grande sucesso, o pessoal na Anheuser-Busch poderia dizer: nós também devemos importar uma cerveja. Em vez disso, disseram: se há mercado para uma cerveja cara importada, talvez haja mercado para uma cerveja cara nacional. E, assim, começaram a promover a Michelob, a primeira cerveja cara nacional no EUA, que hoje vende o dobro da Heineken. Na verdade, a Anheuser-Busch também introduziu uma cerveja importada, a Carlsberg, que tem grande renome na Europa. No EUA, porém, a seguidora Carlsberg não alcançou lugar algum. A Miller Lite foi a primeira cerveja leve americana. Demorou 5 anos para um importador dizer: se há mercado para uma cerveja leve nacional, talvez haja também para uma cerveja leve importada. O resultado foi a Amstel Light, que ficou sendo a cerveja leve importada de maior venda. Se você não chegou à mente primeiro, não perca a esperança. Descubra uma nova categoria em que possa ser o primeiro. Não é tão difícil quanto pensa. Depois que a IBM transformou-se em um grande sucesso com computadores, tudo quanto a empresa correu para esse campo: Burroughs, Control Data, General Electric, Honeywell, NCR, RCA e Sperry. Eram chamadas de Branca de Neve e os Sete Anões. Que não cresceu para ser uma potência mundial, com 126 mil empregados e vendas de 14 bilhões de dólares. Uma empresa com frequência apelidada de segunda maior empresa de computadores do mundo. Nenhum dos anões. A empresa de computadores mais bem-sucedida das décadas de 1970 e 1980, depois da IBM, era a Digital Equipment Corp. A IBM era a primeira em computadores. A DEC era a primeira em minicomputadores. Muitas outras empresas de computadores, e os empresários, seus donos, tornaram-se ricos e famosos, seguindo um princípio simples. Se não puder ser o primeiro em uma categoria, estabeleça uma nova categoria na qual você seja o primeiro. A Tandem foi a primeira em computadores tolerantes a falhas e construiu um negócio de 1,9 bilhão de dólares. Então, a Stratus apresentou o primeiro minicomputador tolerante a falhas. Agora, a Stratus é uma empresa de 800 milhões de dólares. O marketing é difícil? Não, as leis de marketing são muito simples. Pôr as coisas em prática é outro assunto. A Cray Research alcançou o auge com o primeiro supercomputador. Hoje, é uma empresa de 800 milhões de dólares. Por isso, a Convex ligou os fatos e lançou o primeiro mini-supercomputador. Hoje, é uma empresa de 200 milhões de dólares. Às vezes, transformamos um participante não classificado em vencedor, inventando uma nova categoria. A Commodore era apenas mais um fabricante de computadores pessoais para o lar que não ia para frente até que posicionou o Amiga como o primeiro computador multimídia. Hoje, o Amiga Commodore é um grande sucesso. Mais de 500 milhões de dólares são vendidos por ano. Há muitas maneiras diferentes de ser o primeiro. A Dell entrou no apinhado campo do computador pessoal, sendo a primeira a vender computadores pelo telefone. Hoje, é uma empresa de 900 milhões de dólares. A DEC, grande vencedora em computadores, transformou-se em grande perdedora em computadores pessoais. Primeiro, seguiu a IBM e outras no campo do computador pessoal para escritório e se deu mal. Há pouco tempo, seguiu a Dell e outras no marketing direto de PCS. Com certeza vai continuar no vermelho. Ao lançar um novo produto, a primeira pergunta a fazer a si mesmo não é: este produto é melhor do que o da concorrência? A primeira pergunta a fazer é: primeiro em quê? Em outras palavras, em que categoria este novo produto é o primeiro? Charles Schwab não abriu uma nova firma de corretagem.
Abriu a primeira corretora de descontos. Hoje, a Charles Schwab é a maior corretora de descontos do EUA. A Lears não foi a primeira revista feminina, mas foi a primeira revista para a mulher madura. A revista para a mulher que não nasceu ontem. Isso é contrário ao pensamento de marketing tradicional, que é orientado para a marca. O que fazer para as pessoas preferirem a minha marca? Esqueça a marca. Pense em categorias. Quando se trata de marca, os possíveis clientes ficam na defensiva. Todos se interessam pelo que é novo. Pouca gente interessa-se pelo que é melhor. Quando você é o primeiro em uma nova categoria, promova a categoria. Em essência, você não tem concorrência. A Digital Equipment explicou aos clientes em perspectiva por que deviam comprar um minicomputador, não um minicomputador digital. No começo, a Hertz vendia o serviço de locação de carros e a Coca-Cola vendia refrigerantes. Naquele tempo, os programas de marketing de ambas as empresas eram mais eficientes. Contudo, em sua maioria, as empresas são orientadas para a marca. Pensam marcas, falam marcas e promovem marcas, quando deveriam concentrar-se em categorias. Pergunte a si mesmo: em que categoria podemos ser os primeiros a entrar? Depois de ter inventado uma categoria, pode despender todos os esforços para promover os méritos da categoria. Você é o líder e pode refestelar-se e gozar todos os benefícios da liderança. 3. A L e da M-Ente. É melhor se o primeiro na mente do que o primeiro no mercado. O primeiro computador pessoal foi o MITIS Altair 8800. A lei da liderança sugeria que o MITIS Altair 8800, uma infeliz escolha de nome, deveria ser a marca de computadores pessoais número 1. Infelizmente, o produto já nem existe mais. A Dumont inventou o primeiro aparelho de televisão comercial. A Duryea introduziu o primeiro automóvel e a Hurley, a primeira máquina de lavar. Todas desapareceram. Há alguma coisa de errado com a lei da liderança exposta no capítulo 1. Não, mas a lei da mente modifica a lei da liderança. É melhor ser o primeiro na mente do que ser o primeiro no mercado. O que, se ocorrer, atenua a importância de ser o primeiro na mente. Ser o primeiro na mente é tudo em marketing. Ser o primeiro no mercado é importante apenas na medida em que lhe permite chegar à mente primeiro. Por exemplo, a IBM não foi a primeira no mercado com o computador de grande porte. A Remington Rand foi a primeira, com o UNIVAC. Porém, graças a um esforço maciço de marketing, a IBM chegou à mente primeiro e logo venceu a batalha dos computadores. A lei da mente resulta da lei da percepção. Se o marketing é uma batalha de percepção, não de produto, então a mente tem precedência no mercado. Todo ano, milhares de pseudo-empresários tropeçam nesta lei. Alguém tem uma ideia ou conceito que acredita irá revolucionar um ramo industrial. E pode ser que isso seja mesmo verdade. O problema é colocar a ideia ou conceito na mente do cliente em perspectiva. A solução convencional para o problema é dinheiro. Isto é, os recursos para planejar e construir organizações de produtos ou serviço, mais os recursos para dar entrevistas coletivas à imprensa, comparecer a exposições, publicar anúncios e realizar programas de mala direta. Capítulo 22, a Lei de Recursos. Infelizmente, isso dá origem à percepção de que a resposta a todas as perguntas de marketing é a mesma. Dinheiro. Não é verdade. Mais dinheiro é desperdiçado em marketing do que em qualquer outra atividade humana. Exceto as atividades do governo, evidentemente. Depois que outro entra na mente de seu cliente em perspectiva, dinheiro não é o bastante para tomar a posição dele. Não se pode mudar a mente, depois que ela se decidiu. É como ir ombro a ombro contra o inimigo entrincheirado. O ataque da Brigada Ligeira em Balaclava é o exemplo mais famoso, seguido de perto pelo fiasco de Piquet em Gettysburg. A Wang foi a primeira em processadores de texto. Mas o mundo passou por eles e foi até os computadores. A Wang, entretanto, não conseguiu fazer a transição.
Apesar de gastar milhões de dólares na promoção de seus computadores pessoais e minicomputadores, a Wang continua conhecida como uma empresa de processadores de texto. A Xerox foi a primeira em copiadoras e depois tentou entrar nos negócios de computadores. 25 anos e 2 bilhões de dólares mais tarde, a Xerox pouco progrediu em computadores. Para mudar algo em um computador, basta apagar ou digitar por cima do material existente. Quer mudar alguma coisa na mente? Esqueça. Depois de fazer uma escolha, é difícil, se não impossível, a mente mudar. A coisa mais inútil que se pode fazer em marketing é tentar mudar a mente humana. Isso explica o mistério da opinião bem formada que aparece quase de repente na mente da pessoa. Até um certo dia, nunca ouvimos falar de determinada pessoa que, no dia seguinte, é famosa. A sensação, da noite para o dia, não é incomum. É a maneira normal de se construírem reputações na mente. Se quiser deixar alguém bem impressionado, não pode insinuar-se em sua mente e depois, devagar, estabelecer uma opinião. A mente não funciona desse jeito. Tem de invadir a mente. A razão de invadir em vez de insinuar-se é as pessoas não gostarem de mudar de ideia. Depois que o percebem de um jeito, é aquilo e ponto final. Parece que o arquivam na mente como um certo tipo de pessoa. Na mente delas, você não pode mudar. A única maneira de mudar essa percepção é tornar-se um tipo diferente de pessoa na mente de outros indivíduos, para que a maioria supere a minoria. É o efeito de adesão descrito em muitos livros de psicologia. Se alguém descobre que não está em sintonia com a maioria, às vezes muda de ideia. Mas não foi você quem fez isso. Foram os outros. Um dos mistérios do marketing é o papel do dinheiro. Um dia, uns poucos dólares operam um grande milagre. No outro, milhões de dólares não salvam e a empresa da ruína. Quando trabalhamos com a mente aberta, até uma pequena quantia de dinheiro nos leva longe. A Apple levantou-se no campo dos computadores com 91 dólares que Mike Markula contribuiu. Hoje, a Apple não é só uma sobrevivente. É a principal marca de computadores pessoais para os lares. O problema da Apple para entrar na mente recebeu ajuda de seu nome simples e fácil de lembrar. Por outro lado, os concorrentes da Apple tinham nomes complicados, difíceis de lembrar. No início, 4 computadores pessoais estavam em posição na plataforma de lançamento: Apple II, Commodore PET, IMSI 8080, MITS Altair 8800 e Radio Shack TRS-80. Pergunte a si mesmo qual é o nome mais simples e mais fácil de lembrar. Depois pergunte às empresas Commodore, IMSI, MITS e Radio Shack por que não deram nomes mais simples a seus produtos. As leis de marketing são simples. A capacidade da mente humana para complicar as coisas não conhece limites.